Boa noite a todos. É uma grande honra estar aqui recebendo mais um evento do Dicas do CRM, que, na verdade, é uma fração da educação médica continuada. O nosso enfoque é o médico, além da educação. Ele, enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto ativo na sociedade, além de médico. Nesse contexto, e não mais atual e necessário, estaremos abordando a aposentadoria com enfoque especial para médicos, porque é uma aposentadoria muito peculiar. Nós aqui do CRM, eu... Passar o próximo, por gentileza. Só gostaria de relembrá-los que o Conselho tem 4 funções, né? A gente não só tem uma função cartorial, que é fazer o registro dos médicos, fornecendo CRM, aquela carteira que todos têm, e as empresas e fiscalizações, para garantir a qualidade dos serviços à população. Nós também temos um trabalho judicante, que é um pouco mais espinhoso, mas ele também é necessário, e é o motivo pelo qual, às vezes, a gente tem que tomar decisões difíceis, mas evitar que, por exemplo, pedófilos estejam atendendo a população. E temos a função educativa, que essa é uma função bastante exaltada aqui dentro, e a gente tem tido muita satisfação em proporcionar esse espaço aos médicos. Temos recebido uma devolutiva muito boa, tanto presencialmente quanto online. Já estamos com mais de 700 eventos, todos disponíveis na web, aberto, e já somamos mais de 70 mil participantes nesses anos que nós temos edificado essa proposta educativa. Para a palestra de hoje, nós temos um público estimado de 450 pessoas, que é uma grata surpresa. Estava dentro do esperado, na verdade. A maioria via web. Agradeço a presença de vocês. A maioria médicos do Paraná, mas também contando com médicos de São Paulo e de Santa Catarina. Temos também alguns advogados, engenheiros de segurança e profissionais da segurança do trabalho participando hoje nessa palestra. A doutora Thaisa Taques Ribas, ela é advogada, especialista em direito previdenciário, médico e do terceiro setor. Ela é membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Paraná. E ela vai estar proferindo uma palestra. Eu peço a gentileza dos senhores para aguardarem as perguntas para o final, que a nossa intenção é, primeiro a palestra e depois abrir para um debate. Espero que seja bastante proveitoso. Muito obrigada, doutora Thaís, por gentileza. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada, doutora Laura Miller. Gostaria de agradecer na pessoa do doutor Roberto Yoshida, que me fez este honroso convite para proferir a palestra de hoje, de um assunto tão importante e que está tão em voga por tantas reformas e alterações que estão acontecendo no país. Gostaria de agradecer a grata participação do meu pai, médico, que está aqui, meu primeiro cliente previdenciário, e demais clientes, colegas, e dos doutores que nessa noite vieram aqui para a gente tratar da reforma da Previdência e das regras atuais também, que são tão importantes, ou não mais importantes até do que está por vir. Sem mais delongas, como o assunto é longo, nós vamos iniciar. Bom, a reforma da Previdência. Só deixa eu me ajeitar aqui, porque eu não sou tão alta como a doutora Laura. A reforma da Previdência, doutores, ela acabará com a aposentadoria aos 25 anos de contribuição? Essa é a questão que nós vamos tratar hoje. Iremos tratar da aposentadoria perante o INSS e
caso haja tempo, trataremos também do serviço público, porque muitos doutores aqui acumulam os seus consultórios e o serviço público também. Bom, o INSS ele é o regime geral. Logo que um médico se forma, ele pagava antigamente o seu carnezinho, né, do trabalho no consultório, ou tinha o seu emprego em carteira. E aí, quando completa 25 anos, sabe que possui uma aposentadoria que pode ir pleitear junto ao INSS. Bom, e essa aposentadoria, aos 25 anos, ela vai acabar ou ela não vai acabar? Bom, diante disso, hoje, nós vamos tratar de algumas hipóteses para garantir uma aposentadoria rentável junto ao INSS. Bom, a aposentadoria especial, ela está prevista no artigo 57 da Lei 8.213. E o que ela diz? Ela diz que ela é concedida, uma aposentadoria devida ao segurado que possui 15, 20 ou 25 anos de serviço. Só deixa eu me adaptar aqui, que isso é muito moderno para mim, por causa da web, tá? Aqui, ok. Então, aos 25 anos de serviço. Essa aposentadoria ela está prevista no artigo 57 e ela está prevista essencialmente na lei que trata do regime geral, INSS, certo? Com as demandas que foram ingressadas do servidor público, o STF criou a súmula vinculante número 33, que estendeu ao serviço público também a possibilidade da aposentadoria especial. Então, não existe uma lei na maior parte dos regimes próprios de previdência do servidor público, que traga a aposentadoria especial ao servidor público. Mas a súmula vinculante, ela aplica a legislação geral, a 8.213, ao serviço público, trazendo, então, essa possibilidade também. No caso dos médicos, eles possuem a aposentadoria aos 25 anos, né? Não aos 15 nem aos 20. E por que ela é tão benéfica, essa aposentadoria? Porque a renda nessa aposentadoria especial, ela equivale a 100% do salário de contribuição. O que é esse 100%? Como que se calcula a renda no direito previdenciário quanto ao INSS? Vamos falar primeiro do INSS, então vou ficar repetindo o que é INSS, ok? Depois, no final nós tratamos do regime próprio. Então, como que é feito hoje o cálculo das aposentadorias? Muita gente chega no meu escritório e fala: doutora, eu paguei sobre 10 salários, doutora, e recebo hoje 2. Por quê? Porque o direito previdenciário ele vem sendo costurado ao longo do tempo. Emendado, uma reforminha aqui, uma outra mini-reforma ali. E hoje, o que nós temos? De 94, julho de 94 até hoje, que é a DER, que nós chamamos de DER, que é a data de entrada do requerimento, pega-se tudo que foi contribuído para o INSS, é como se fosse um cofre, e faz-se uma média de toda a sua contribuição para o INSS. Uma média das 80% maiores contribuições. Então, quando nós trabalhamos começo de carreira, geralmente que contribuímos menos, né? Quando passamos por alguma situação mais delicada na vida, não necessariamente no começo de carreira, mas ao longo da carreira em que baixa seu salário, uma mudança de emprego, que tem as menores contribuições, esses 20% menores contribuições, essas 20% menores contribuições não entram nessa média, atualmente. Então, pega-se 80% dessas maiores contribuições e faz uma média aritmética, é matemático. Esse valor vai ser dividido pelo número de meses, de julho de 94 até agora. Essa média é o que vai ser a renda na aposentadoria especial. Por isso a gente defende tanto ela, por isso a gente diz que ela é a melhor aposentadoria possível, certo? Nisso não é aplicado o famigerado fator previdenciário. O que é o fator previdenciário? É aquele fatorzinho que coloca a idade, diminui a renda, que todo mundo fala: não, vou me aposentar com idade para não ter o fator previdenciário. Então, na aposentadoria especial, não há o fator previdenciário. Há essa renda de 100%. Então, a média do que você contribuiu é feita uma média melhor, porque é descartada as menores contribuições, e esse vai ser o salário de benefício. Isso vai mudar.
Existe uma diferença entre a aposentadoria especial, ou 8696, que era 8595. Existem 3 formas de aposentadoria, para os doutores entenderem que nós vamos tratar hoje, que o médico, junto ao INSS, pode pedir. A aposentadoria especial, a fórmula, que foi criada em 2015, 8595, que hoje já subiu um ponto, que é 86 pontos para a mulher, 96 para os homens, e a aposentadoria comum, que é o que todo mundo pede, né? Que é aquela que independe, que o INSS dá essa facilmente, a maior parte dos clientes médicos, eles têm essa, porque o INSS não dá especial e a fórmula ela é muito recente, e essa, que é a comum, ela tem o fator previdenciário. Então, se uma pessoa se aposenta com 50 anos de idade, ela tem um redutor de 30% nessa média que eu expliquei. Então, a aposentadoria especial que tantos defendemos, ela não tem o fator previdenciário. Então, é a média do que você contribuiu, respeitando o teto do INSS, 5.800 e alguma coisa. Bom, a diferença de renda na aposentadoria especial e na comum é porque na aposentadoria especial, ou no 8696, não tem o fator. E na comum, atualmente, tem o fator. O fator, quanto mais novo os senhores se aposentam, menos receberão, porque maior a expectativa de vida, a tábua do IBGE. Então, as explicações são essas. Por isso, a importância da aposentadoria especial. Então, em síntese, quais são os reais benefícios da aposentadoria especial que está em vigor pela 8.213? Não estamos falando ainda da reforma da Previdência. O que nós temos antes da reforma? O que nós temos que correr para aproveitar quem possui direito antes da reforma? Então, senhores médicos trabalham com agentes insalubres, biológicos, centro cirúrgico, paciente, muitos pacientes, até pelo próprio ato, pela própria doença, os senhores sabem muito mais do que eu que pode haver a contaminação. 25 anos de trabalho devido a essa insalubridade como médico, garante esse direito. Outro benefício, não há necessidade de idade mínima. 40 anos, 25 anos de prática de medicina, odontologia, enfermagem, vamos hoje falar da área da saúde. Dá direito. Não preciso completar 53 anos, como era a lei anterior, que todo mundo fala, não, vou esperar completar 53 anos. Hoje não é necessário mais para a aposentadoria especial. Nem para tempo de contribuição e nem para 85/95. Hoje, a aposentadoria que tem idade é só aposentadoria por idade. Certo, senhores? Não há utilização do fator previdenciário, como eu já antecipei ao slide, então não usa seu fator e não reduz tanto a aposentadoria, certo? E na fórmula de cálculo há o descarte dos 20% das menores contribuições. Bom, enfim, qual é a conclusão da aposentadoria especial de benéfico? Aposenta antes e o valor é o maior, certo? Nós que diariamente estamos fazendo o direito previdenciário, estamos estudando o direito previdenciário, a gente chega à conclusão que as aposentadorias benéficas hoje no sistema são a aposentadoria especial e a 85/95. Mas eu vou pular aqui alguns slides, porque eu vou numa parte aqui, numa parte necessária explicar, eu explicar ao longo, mas acho importante a gente antecipar para depois eu voltar para os outros slides. Então, a aposentadoria especial, ela tem essas situações que são benéficas a quem se aposenta, ao médico que se aposenta, ao dentista, enfim. Mas ela tem a parte ruim também. Qual é a parte ruim? No artigo 57 da lei, o parágrafo 8º, lá no finalzinho que trata o artigo da aposentadoria especial, ele diz que a pessoa que se aposenta pela especial, ela tem que sair da atividade, doutora Laura. Né? Então, você tem uma aposentadoria de 5.000 e tem que sair da atividade, porque a lei diz que você está se aposentando antes, recebendo a maior aposentadoria do INSS, que ele pode te pagar, respeitando o teto, mas que você está recebendo ela 10 anos antes. Um homem ele se aposenta geralmente com 35 anos, nesse caso vai ser 25, então ele tem que sair da atividade, porque isso é para garantir a saúde dele. Nós, advogados, fomos, batalhamos junto ao TRF da 4ª Região, ao Supremo, ao STJ, e agora essa questão está no Supremo. O TRF da 4ª Região, o que diz? Esse parágrafo é inconstitucional. E o direito de ir e vir, que a Carta Magna nos garante, né?
Não temos o direito de ir e vir, eu posso ir e voltar onde eu quiser, posso escolher, livre exercício do trabalho. Então, nós temos unanimidade hoje no TRF da 4ª Região, no julgamento de uma arguição de inconstitucionalidade que diz que isso é inconstitucional. Quem vai decidir essa questão é o Supremo. Isso está parado no Supremo e está pautado para julgamento no próximo dia 25/9. Tínhamos esse julgamento marcado para abril, mas o Dias Toffoli tirou ela, enfim, de julgamento por outros eventos no STF. Nós estávamos ansiosos para acabar com essa situação, porque hoje temos inúmeros médicos que se aposentam pela especial e na sentença judicial já vem um parágrafo dizendo, olha, é inconstitucional, você pode continuar trabalhando. O tribunal ele vem dizendo isso, você se aposenta pela especial, tem aquela renda e continua trabalhando, ninguém vai caçar isso. Então, quem vai bater o martelo é o STF. E aí a gente não pode prever o que vai acontecer. Mas, de qualquer forma, ao lado dessa aposentadoria, para quem não se aposentou ainda, nós temos a 85/95, que mais para frente eu vou tratar, que tem os mesmos benefícios da especial, a gente atinge ela nos 25 anos de serviço e não se discute essa questão. Por que não discute, doutora? Porque não está na lei. Simples e ponto. Só por isso. Como que eu consigo essa aposentadoria? E quando eu falo da especial, eu falo ou da especial ou da 85/95. Temos que comprovar esse tempo de trabalho especial. Ah, doutora, mas eu não junto a minha carteira do CRM, ponto? Não. Eu tenho que comprovar o trabalho permanente, não ocasional e nem intermitente em condições especiais que possam prejudicar a minha saúde. Ou seja, eu, médico, tenho que juntar inúmeros documentos legais, fora os documentos exigidos pela lei, documentos no meu dia a dia, para que o INSS diga que eu não tenho direito, para que o Poder Judiciário, posteriormente, me diga que eu tenho direito. É assim que a justiça funciona, infelizmente. Mas essa exposição, ela tem que ser demonstrada com todos os documentos. Eles têm que ser preparados desde o momento em que eu vou até o INSS. E é por isso que é tão importante nós falarmos do direito previdenciário. Porque o STF, há 2 anos atrás, né, doutora? Minha sócia, doutora Larissa, está aqui me prestigiando. Obrigada, doutora. Há 2 anos atrás, até entrava-se por toda uma vida, as pessoas ingressavam no INSS, que é uma autarquia, né, pedindo sua aposentadoria da maneira que entendiam, com uma carteira de trabalho, e depois o advogado arrumava na justiça. A STF bateu o martelo há 2 anos e disse, não, você vai entrar no INSS, o INSS não tem obrigação de saber tudo o que passa no seu dia a dia do trabalho. Então, o INSS ele precisa de documentos, o INSS precisa de elementos que provem que os senhores são médicos. Ah, doutora, minha carteira diz que eu sou médico. Só a carteira não é suficiente. Nós entendemos que sim, mas a justiça disse que não. Então, temos que preparar o processo. Para quê? Para demonstrar essa exposição aos agentes nocivos, químicos, biológicos, físicos ou associação de agentes. Muitas vezes, num centro cirúrgico, existe, além dos agentes biológicos, raio-x, existe o ruído, né? Então, essa associação de agentes, ela dá o direito a essa aposentadoria com menos tempo. Mais especificamente, dos médicos, é o agente biológico. Qualquer paciente que nós atendemos, vocês atendem, eu não atendo, eu não sou médica, né? Qualquer paciente que vocês atendam pode ter uma doença infectocontagiosa e esse risco ele é iminente. E nós não podemos perguntar, antes de entrar numa cirurgia, nós não podemos impedir de atender aquela pessoa. Então, o risco ele está iminente e ali a legislação diz, deixa eu ver se eu acerto aqui. A legislação diz que tem que ser não ocasional e nem intermitente, ele tem que ser iminente, tem que ser diário, né? Essa exposição aos agentes biológicos. Bom, até 95, todo mundo fala, doutora, mas a aposentadoria acabou em 95, né? Até 95 o INSS dá. Não. O que aconteceu? Até 1995, existiu uma lei que enquadrava pela categoria. Bastava ter um documento, e aí sim era mais fácil, bastava ter um documento que dissesse que o profissional e o segurado, quem fosse se aposentar, era médico. Esse documento garante até 1995. Após 95, a legislação ela exige um documento chamado PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, que diz que essa profissão está no decreto 5.831 de 64 e no 83.080 de 79, que diz que é o formulário que
é exigido pela autarquia para dizer que é médico. Pronto, doutora, né? Minha carteira de trabalho e o PPP. É o suficiente? Não, não é o suficiente. Mas é necessário. Se você ingressar no INSS sem o PPP, você não consegue arrumar esse processo nem na justiça. Então, médicos que vão dar entrada, sendo autônomos, sendo empregados, sendo professores em universidades da prática, juntem o PPP. Nós vamos demonstrar para os doutores o que é PPP. Então, após 95, obrigatoriamente é necessária essa demonstração com o PPP e o LTCAT, que a exposição aos agentes nocivos biológicos, ela não é intermitente, ela é rotineira. Bom, então, para os doutores entenderem, sabem melhor do que eu, o porquê que os médicos possuem o direito a essa aposentadoria, está ali inúmeras fotos do ambiente cirúrgico, do risco, os EPIs que os médicos usam, né? O óculos, a luva, nenhum deles é possível se evitar 100% o risco de uma contaminação. Então, esse contato com sangue humano, material perfluorocortante, vírus, bactérias de todos os tipos, ele é iminente, certo? E isso que caracteriza e gera esse direito, então. O que é um PPP? Está aqui nosso parceiro, engenheiro de segurança do trabalho, Emerson, obrigada pela presença também, que muitas vezes colabora, porque o PPP, ele é o perfil profissional gráfico previdenciário, perdão, ele é um documento que ele pode ser feito. Quem são as pessoas que estão habilitadas a fazê-lo? Engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho. Ele é um documento que demonstra que a pessoa está exposta, aqui nesse caso, a contato com sangue, secreções, material perfluorocortantes, e ele é um formulário padrão, que a lei disse que é esse formulário que tem que estar no INSS. É esse formulário que a legislação disse que tem que estar em todas as aposentadorias. Com os julgamentos, a jurisprudência, esse formulário ele é baseado num laudo. Então, o engenheiro ele vai e faz o laudo e preenche depois esse formulário. Então, com a jurisprudência, foi solicitado que, além do PPP, juntassem um laudo técnico, que é o LTCAT. Então, esse é o PPP. Voltei aqui, perdão. Esse é o PPP, que consta aqui onde está riscado o nome da pessoa, o CPF, a data que ela entrou até a emissão do PPP, quanto tempo ela está lá. Aqui, a descrição das atividades ali, exames clínicos, radiológicos, mas aqui é de dentista, extração de dentes, cirurgias odontológicas, né, porque o dentista ele tem a aposentadoria igual ao do médico. E aí embaixo, efetivamente, o rol de agentes a que ele está exposto. Então, esse documento ele é baseado no laudo técnico, que também tem que ser feito ou pelo médico do trabalho ou pelo engenheiro de segurança do trabalho, que aí descreve toda a atividade, o local de trabalho e os agentes físicos, que é efetivamente o que precisa ser demonstrado para se garantir uma aposentadoria com menos tempo. Essa é a segunda parte do laudo. Só isso é necessário, doutora Thaís? É suficiente? Não. Então, nós costumamos dizer que quando você dá entrada no INSS, até no regime próprio pedindo aposentadoria especial, nós temos uma lista longa de documentos, todos possíveis, tem no consultório dos doutores, mais exaustivos de pegar. Temos que ter paciência e levá-los ao INSS, porque, como diz o STF, se eles não me levarem a documentação, eu não sei que eles trabalham com todas essas situações. A categoria profissional, que antes era só dizer que estava exposto e dizer o nome da categoria, ela foi tirada da lei e agora a PEC ela extingue. Não sabemos aí qual é a intenção dela extinguir uma coisa que já foi extinta em 95. Enfim, dificultar mais ainda o acesso. Qual é a documentação? O PPP e o LTCAT, certo? Já demonstramos como eles são feitos. Carteira do CRO, aqui CRM, me perdoem, não alterei esse detalhe, que eu dei essa palestra no CIOPAR do ano passado para os dentistas e acabei incluindo algumas situações aqui, obviamente, atualizando por causa da reforma da Previdência, mas aqui ficou carteira do CRO, me perdoe pela gafe. Diploma, cópia do diploma. E diploma, nós pedimos para que juntem, fora a cópia do diploma, alguns cursos de especialização. Não precisa ser de todo o período, mas que demonstre, faça uma construção lógica, começo, meio
e momento de pedido de aposentadoria, para demonstrar que, nesse período, estava se atualizando, trabalhando, enfim, que está na atividade. É isso que a gente precisa comprovar para o INSS. Licença sanitária, esses documentos, ele é um rol exemplificativo, não precisa necessariamente de todos. Um documento exclui o outro. Qual é o objetivo? Mostrar para o juiz, ou para o INSS, inicialmente, mas posteriormente para o juízo, que vocês efetivamente trabalham com a medicina. Né? Então, a licença sanitária, ou contrato com convênio, ficha de paciente. E aqui eu deixo os principais documentos em vermelho, para que os doutores tenham especial atenção. Fichas de pacientes. Temos o problema do sigilo médico. Os processos eles são públicos. Então, o que fazemos? Risca-se o nome, porque judicialmente é aceito. Como está nesse PPP, na ficha de paciente, nome, CPF, RG, tira uma cópia e, na cópia, tenha esse cuidado, porque a questão do sigilo médico ela é efetivamente cobrada tanto pelo CRM quanto pelo próprio paciente. Então, não exponha um paciente e o judiciário efetivamente aceita as fichas com nome riscado, porque tem um carimbo do próprio médico que está pedindo. Então, esse cuidado ele tem que ser feito. Notas fiscais, também um documento exclui o outro, né? O imposto de renda, por quê? Porque ali na descrição da atividade do imposto de renda do médico está escrito atividade médica. E a carteira de trabalho, se tiver vínculos. Doutora, um documento de cada, só do último ano? Não. Temos que comprovar uma construção lógica, começo de profissão, meio, momento de aposentadoria. Costumamos dizer para os clientes, uma ficha de paciente de um cliente que está lá com os senhores desde o começo, aí depois dessa mais 2 por ano. Então, a documentação realmente ela é a base do processo e do sucesso numa eventual aposentadoria. Bom, a inconstitucionalidade nós já tratamos. O tema vai ser julgado agora dia 25/9, depois contamos para os doutores se o STF entendeu que é inconstitucional ou não. E a aposentadoria especial, ela é nessa base. Ao largo e ao lado da aposentadoria especial, nós temos a aposentadoria por tempo de contribuição, fórmula 8595, atualmente 8696. Por que 8696? Porque na legislação, a cada ano que passa, acresce 1 ponto e ela vai aumentando. No que vem vai ser 87 para mulheres, 97 para homens. Essa modalidade de aposentadoria, ela soma idade com tempo de contribuição. E ela foi criada em 2015. Por que ela é boa? Não tem fator previdenciário. É a média de 80% dos maiores salários, 100% da média é a renda da aposentadoria. Então, ela é excelente. A renda é igual à da aposentadoria especial, como eu já disse, e nela não se discute a permanência da atividade. Então, essa para nós que atuamos, sabemos que os nossos clientes, os colegas, meu pai quer trabalhar sempre, então não exige essa saída do trabalho. E é possível chegar aos 86 pontos para a mulher e aos 96 pontos para o homem com menos tempo de contribuição, certo? Nós vamos demonstrar pelos exemplos posteriores o que é a aposentadoria por 86 pontos sem a utilização do tempo especial e com a utilização do tempo especial. E os senhores vão verificar que muitos vão se dar conta que já possuem essa pontuação. Bom, a aposentadoria prevista na Lei 13.183 de 2015, ela está prevista nesse artigo 29. E ela vai acrescendo até 2026. Cada ano que passa, ela vai aumentando até chegar aos 100 pontos, certo? E como que se chega nisso? Uma conta fácil. A mulher precisa de 86 pontos para se aposentar. 56 de idade, 30 de contribuição. Ali está 88 pontos, é porque eu diminuí. Hoje eu estava fazendo as contas e não diminuí embaixo também. Mas é 86 pontos, certo? Pronto, cheguei, posso me aposentar, vou ter 100% da renda, não vou ter fator previdenciário, é a melhor aposentadoria que o INSS pode me pagar, não vai ter uma melhora. Mas eu tenho menos tempo de contribuição, mas eu sou médica. Eu trabalho dentro de um centro cirúrgico, doutora. Eu faço N cirurgias e tenho contato diário. Não tem uma aposentadoria melhor? Existe. Então, a mulher ela vai atingir essa pontuação com 50... Um exemplo, tá? Hipotético.
com 52 anos de idade, 25 como médica e 4 anos em outra atividade. Por exemplo, na época de faculdade, eu trabalhava na firma do meu pai. Tenho 4 anos comum, não era um ano especial. Tenho 25 anos como médica. Esses 25 anos, eles são multiplicados pela insalubridade. No caso da mulher, multiplica por 1,2. Tem 20% de aumento. Cada ano para a mulher, quando você faz essa conversão de tempo, ele vale 20% a mais. Isso quer dizer que 10 anos para a mulher vale 12 anos. 20 anos para a mulher médica valem 24 anos. Logo, 25 anos de contribuição equivale aos 30 anos exigidos pela Lei da Aposentadoria Comum, assim dizendo. Então, nessa hipótese, a mulher se aposenta com uma idade menor e com o tempo de contribuição. O nome dessa multiplicação de cada ano por 1,2 para a mulher é conversão do tempo especial em comum. O que quer dizer isso? Eu multiplico o meu ano por 20% a mais para a mulher. Nessa modalidade, ela chega aos 86 pontos depois de 2015 e tem aí a aposentadoria com a renda maior. No caso do homem, o homem que não atua com atividades especiais, 58 anos de idade e 38 anos de contribuição. Chega aí a pontuação de 96 pontos. Aqui, 96 pontos. Mas é bastante, né? 38 anos de contribuição. Com quantos anos essa pessoa começou? Então. E no caso do médico? O médico, ele tem também a conversão do tempo especial em comum. Só que para o homem, a conversão vale mais. Muitas mulheres vão falar, mas isso é machismo. Não, é matemática. A mulher se aposenta com 30 anos e o homem se aposenta com 35, pela lei maior da aposentadoria comum. Logo, para a mulher atingir esse tempo de contribuição, é 20%. E para o homem, é 40%. Só por esse motivo que para a mulher é 1,2, que vale cada ano, e para o homem é 1,4. Então, para o homem, que tem 57 anos, por exemplo, ele vai ter 25 anos como médico e os mesmos 4 lá, tempo comum, que ele trabalhava na firma do pai dele. Esses 25 anos que ele provar, através da documentação que eu já demonstrei para os senhores, que o trabalho dele é especial, vão dar a ele 10 anos a mais. Então, essa multiplicação, essa conversão, que acaba com a PEC, já falamos disso, tá? Essa conversão ela é vedada expressamente pela PEC. Essa conversão de tempo, ela dá 10 anos nesse caso. E esse homem de 57 anos, 25 de trabalho e 9 anos aí de atividade comum, ele atinge os 96 pontos, ele vai ter a aposentadoria integral. Certo? Então, o homem, menos do que a idade mínima, com 29 anos de trabalho, é muito melhor do que se ele tivesse que trabalhar aos 35 anos. Bom, a terceira modalidade de aposentadoria que o médico pode requerer ainda no INSS é com a utilização do fator previdenciário. E aí, doutores, eu tenho a dizer para os doutores que, no caso dos médicos, o fator previdenciário ele não é só negativo, certo? Temos inúmeros médicos que a gente faz todas essas simulações no escritório e ele tem idade, ele requereu, às vezes ele vem fazer uma revisão conosco e o fator dele dá positivo. Então, em vez de ter uma diminuição, ele tem um acréscimo no salário dele. Então, quanto mais... O que os doutores têm que ter em mente? Quanto mais velho pede-se aposentadoria, com mais idade, né, desculpem, com mais idade se pede aposentadoria, a pontuação e o fator previdenciário podem ser mais benéficos. Então, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela tem, efetivamente, a aplicação do fator previdenciário. E esse fator previdenciário, se você se aposenta com uma idade maior e fizer a contagem e a conversão de todo o tempo, ela pode dar positiva, mas geralmente dá negativa. Bom, essa conversão, o que é? Por exemplo, uma mulher, uma médica com 25 anos de contribuição, que se aposentou antes de 2015 ou que não fechou os pontos, ela consegue chegar em 30 anos de contribuição pela multiplicação de 1,2. Então, por exemplo, a doutora Maria
ela se aposenta, ela vai no meu escritório com 25 anos de contribuição. Fala, doutora, a reforma está aí, agora eu não fecho pontos, não quero parar de trabalhar, digamos que é especial, o STF diga que para de trabalhar. E agora? Doutora, a gente multiplica seus 25 anos e você tem, só por ser médica, só não, porque é um trabalho árduo, né? Por ser médica, você tem 30 anos de contribuição, por causa da conversão do tempo especial em comum. Então, cada ano, lembre-se, vale 1,2. É a terceira forma de aposentadoria perante o INSS. O homem multiplica por 1,4. Então, cada 10 anos do homem vai equivaler a 14 anos, como eu já expliquei, porque o homem se aposenta com 35. E nessa modalidade, e na 85-95, ainda pode-se somar o tempo de medicina com o tempo que não era médico. Por exemplo, um médico que tenha 10 anos numa firma, numa empresa, numa indústria, e tenha só 20 anos, não tem os 25 de atividade especial, ele vai fechar os 35 anos, porque ele ganhou 10, vai ganhar menos, vai ganhar 8 anos de insalubridade. Então, tudo tem que ser calculado, porque essa multiplicação, essa conversão de tempo, ela abre um leque de hipóteses que pode, efetivamente, trazer do direito essa aposentadoria benéfica, né, porque temos que pensar em renda também, temos que ser previdentes, antes de uma possível reforma, que aí vai diminuir média, vai diminuir tudo. Bom, como é feito esse pedido no INSS? Eu vou lá e ponto? Não. É necessário fazer o prévio requerimento administrativo, por isso, como eu expliquei para os doutores, o STF entende que você tem que levar toda a documentação, senão o INSS não sabe que você é médico, e da falta de interesse de agir, que é o nome para isso, e a gente precisa do não do INSS ou do sim. Então, primeiro, uma aposentadoria, ela tem que passar pelo órgão que aposenta, que é o INSS, estamos tratando de regime geral. Então, os doutores vão ao INSS munido de toda aquela documentação para preparar o processo bonitinho da entrada no INSS. 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio. Estava eu grávida do meu segundo filho. Meu ginecologista falou, doutora, vamos ver minha aposentadoria. E eu lá, barriguda, 10 meses, já queria ver quartinho, né? Não queria mais saber de INSS, saber de Previdência. Tá bom, doutor, vamos lá. Fizemos o PPP, liguei para o Emerson vai vistoriar o consultório, fizemos a aposentadoria dele. Meu filho está com 1 ano e 3 meses. Mês passado veio o não do INSS. Então, até 1 ano e 3 meses. O INSS ele tem poucos servidores e com a reforma ele recebeu uma enxurrada de pedidos, certo? Porque todo mundo quer segurar essa data, todo mundo quer segurar esse direito. Então, isso é comum. E é normal. Paciência, porque vai ter a resposta. Com esse não dele, vamos ingressar na justiça, continuando o processo, e aí vai mais 2, 3 anos. Doutora, mas então por que eu vou pedir já? Né? Eu vou esperar completar a idade, não tem essa dor de cabeça. Não, doutores. Vocês recebem os atrasados desde o dia que você foi lá no INSS e fez o teu pedido. Você bateu lá na porta do INSS e falou, oi, está aqui minha documentação, está preparada, está perfeita. Se você me negar daqui 5 anos, você vai me pagar esses 5 anos atrasado. Porque a tua obrigação, a autarquia, é observar, analisar o processo, comparar com a legislação e, se eu tiver direito, me dá o direito. É um absurdo da gente estar num país como o Brasil e ter um direito previdenciário tão grande, com tantas demandas, que na Justiça Federal é um dos maiores demandados, é o INSS, por conta de uma previdência que não funciona. Né? Qual seria a previdência dos sonhos? Eu tenho o direito, o INSS me manda uma carta e eu me aposento. Posso continuar trabalhando, mas é um direito meu. Não é assim que funciona. O INSS demora. Quem vai analisar esse processo pode conceder uma aposentadoria menor, porque eles não têm muita segurança de dar aposentadoria especial. E aí vai o juiz arrumar toda essa situação através de advogados. Bom, o que é importante os doutores saberem? Quem possui 25 anos de atividade de médico, ou possui um tempo maior em outra atividade, e aí uns 15, 20 anos, calcule, verifique. Se você tem os 25 anos e pedir, desde quando você fizer o pedido, se o pedido estiver bem instruído, você soma os atrasados. Então,
Nosso conselho: se você tem 25 anos de medicina, ou se você tem um tempo maior na iniciativa privada e um tempo de medicina grande, faça as contas, baixe o app do meu INSS, verifique, olhe todas essas regras, procure um advogado da sua confiança. Não procurem só contador. O contador muitas vezes vai dizer a aposentadoria correta, muitas vezes você faz uma segunda opinião com o advogado. E cheguem à conclusão se é benéfico, se vocês conseguem fugir da reforma da Previdência, porque é assustador. É assustador o que está acontecendo. Não sou contra, não sou partidária de nada, sou completamente apartidária, mas nós que estudamos a reforma da Previdência, a gente vê o quão prejudicial vai ser no bolso de cada pessoa que contribuiu para esse sistema, que está com 24 anos e meio de tempo especial e que vai ter uma aposentadoria muito menor por falta de 6 meses de medicina. Mas já tratamos disso. Então, até o momento, existe esse pagamento dos atrasados. Ação judicial, demora. Pedido administrativo, demora. O que isso me concede? Exemplo, um processo que demora 3 anos, senhores. Uma renda de 4.878. Ficou 3 anos. 1 ano no INSS, 2 anos na Justiça. O que eu vou ganhar? Atrasados. Esse valor de 175 mil é um valor sem juros e sem correção. É aplicado juros e correção. Então, você já tem uma poupança desse valor, que é seu de direito, que você contribuiu e está na legislação que você tem esse direito. Só uma curiosidade, o teto do INSS aqui, então, o máximo que se recebe no INSS atualmente é esse valor. Desculpa, eu vou correr um pouco mais, porque é longo os slides, então, no final, a gente faz as perguntas, tá, doutora? Porque a matéria, ela realmente é exaustiva. Bom, então isso significa atualmente que para os profissionais da área médica, que basta ter exercido 25 anos de atividade médica sem idade mínima, que existe uma possibilidade de renda de 100%, respeitando o teto do INSS. Melhores benefícios: aposentadoria especial, ou aposentadoria com o fator, se o fator for positivo, é a melhor aposentadoria que existe, ou a Fórmula 8696, que não questiona a continuidade do trabalho na atividade. De qualquer forma, dia 25/9, almejamos ter uma resposta do STF quanto à inconstitucionalidade daquela questão de continuar ou não na atividade após aposentado. Bom, a reforma da Previdência acaba com isso. Quando dizem para os doutores que a reforma da Previdência acaba com a aposentadoria especial, é verdade. A aposentadoria especial está na reforma, ela está no texto, mas eles dissecam ela. Como ficará essa aposentadoria? Toda essa questão que os doutores contribuíram, como é que vai ficar isso com a reforma da Previdência? Bom, se a reforma for aprovada, porque o que acontece? Como é que funciona a reforma? Acho que os doutores sabem mais do que eu. 2 aprovações na Câmara já foram. Agora vai para o Senado. O texto, ele só pode ser suprimido. Ninguém mais coloca lá, a aposentadoria especial do médico tem que estar aí. Não. O texto, ele só pode ser suprimido. Só pode tirar coisas do texto. Aí ele volta, se tirarem muita coisa, ele volta para outra casa. Mas, da maneira em que está a lei, a gente só pode hoje estudar e palestrar e falar sobre o que existe. Então, da maneira com que está proposta, a aposentadoria exigirá idade mínima. Tá? Na especial está dizendo que quem se aposenta com 25 anos, que é o caso dos profissionais da saúde, vão ter que ter 60 anos de idade. Tudo bem, doutora. Vou receber 100%? Justo trabalhar até os 60. E o minerador? Minerador de subsolo, subterrâneo lá, que mexe com... Ele se aposenta com 15? Ele também vai ter que ter idade mínima? Enfim, vamos trabalhar só nos médicos. A fórmula de cálculo. 100%, doutora? Não. A fórmula de cálculo, ela é, na reforma, uma para todo mundo. 60%, volta, 60% da média, mais 2% a cada ano que passa. Então, 20 anos, 60%. 21, 62. Doutora, quando que eu vou receber 100%?
com 40 anos. Então, é verdade quando dizem que você só vai receber 100% com 40 anos? É verdade. Vai receber. Ah, doutora, mas isso é quem vai se aposentar daqui a 10 anos, né? Não. Se você não fechou os requisitos agora e não se encaixa nas regras de transição, que a regra da transição da aposentadoria especial ela é pior do que se não tivesse regra, porque você não atinge ela, a gente já fez todos os cálculos e não atinge, é para quem falta 6 meses. Então, é para quem já está no sistema. Então, vamos lá. O que acontece com a reforma da Previdência? Para o médico, né? Idade mínima. Quem tem 25 anos de atividade pode se aposentar só com os 25 anos de trabalho, desde que tenha 60 de idade. Diminuição do valor da aposentadoria. Vai fazer a média. Lembra daquela média que eu expliquei para os doutores? Pega 80% do valor que tem, descarta os 20% menores. Lembram? Que eu falei que é feita uma média do que você tem de dinheiro na Previdência. Esquece o descarte de 20%. É 100%. Teu período de salário mínimo vai entrar e vai baixar a renda. É isso que está no texto da lei. Por isso que eu digo que eu sou contra, né? Porque vai baixar a renda, porque todo o tempo de início de carreira que ganha-se menos vai entrar na média. E, pelo cálculo, isso diminui 30% do valor. Fora isso, doutora, tudo bem, é isso, mas é 100%? Não. É 60% dessa média de 100%, que já vai ser mais baixa. Então, é 60% disso, mais 2% a cada ano de trabalho. Eu tenho que ter 25 anos de trabalho, então, 70%, isso, doutores? 70%, certo? Atingiu 100%, hoje vigentes, necessário 40 anos de contribuição para atingir essa integralidade. 100% hoje vigente? Não, porque a média vai ser menor, porque não vai ter do descarte das menores contribuições que hoje está na lei. Então, a renda para quem se aposenta um dia depois da reforma, não tem vacatio legis, é a menor, certo? Quem preenche os requisitos para se aposentar depois, tá? A gente já vai tratar disso. Preencher os requisitos um dia depois é isso. Tem as regras de transição, mas elas também não são muito boas. Então, essa questão da média ser 100%, ela, obviamente, vai diminuir. Ninguém faz uma reforma desse tamanho para aumentar o valor da aposentadoria dos senhores. Ela é para diminuir, né? O Estado precisa, a pirâmide está modificando, tenho 4 irmãos, tenho 2 filhos, né? Precisa de uma reforma? É claro que precisa. Precisa movimentar o país? É claro que precisa. Mas ela podia ser mais branda para quem está se aposentando, para quem já está no sistema há 15, 20 anos. É a única crítica, né? Precisamos pagar menos, precisamos cortar privilégios, concordo com tudo. Mas e quem está com 24 anos e meio de se aposentar? Que a vida inteira contribuiu. Os senhores que têm aposentadoria, 2 aposentadorias, e querem deixar essas aposentadorias para sua esposa como pensão por morte, não vai ter. Sinto muito, a verdade é nua e crua, mas é assim que está na reforma. Bom, quem será afetado pela reforma? Caso essa reforma seja aprovada amanhã, certo? Então, vamos aqui. Um médico que tem 24 anos de trabalho e 60 de idade, certo? Falta 1 mês para ele atingir os 25 anos. Regra anterior ou regra nova? Regra nova. Cálculo novo, menor. Quem já está aposentado não precisa se preocupar. Existe o direito adquirido no Brasil. Portanto, não vai ter mudança na aposentadoria. Isso não quer dizer mudança na pensão por morte. Na pensão por morte, a data da ocorrência é a data do falecimento, não a data que você se aposenta. Quem tiver cumprido... Desculpa, doutores, realmente é maçante o tema, é muita coisa, né? Então, quem tiver cumprido todos os requisitos e já pudesse aposentar, mas não foi, não quis ir no INSS, não quis dar entrada ainda, regra anterior ou regra nova? Vejam, cumprir os requisitos antes da data que aprovou a reforma da Previdência. Antes, regra anterior. Vou fazer o pedido daqui 2 anos. Regra anterior. Fiquem tranquilos. O que eu perco? Todos aqueles atrasados que a gente tratou lá, né? O ideal...
tudo é mais difícil, né? Eu costumo dizer que hoje o judiciário pensa de um jeito, amanhã ele pensa do outro. A segurança jurídica no Brasil ela não é tão forte, né? Então, eu pediria aposentadoria se eu preencho os requisitos antes. Mas, se os doutores não quiserem pedir, tem o direito adquirido. O direito adquirido ele é batido com o fechamento dos requisitos, tá? No direito previdenciário. E aquele médico que não atingiu os requisitos até a reforma começar? Mesmo aquele exemplo que eu já falei, que ele tenha 24 anos e meio de trabalho como médico. Regra nova, cálculo novo, 60% mais 2% dos 100%. Então, um quadro base, só para vocês entenderem, aí fazer uma comparação rápida. Hoje não existe idade mínima. Com a reforma da Previdência, 25 anos, 60 anos de idade, tá, doutores? A conversão do tempo especial em comum, que é aquela multiplicação. Cada ano da mulher vale 20% mais, cada ano do homem vale 40% mais. Extinto pela reforma da Previdência. Isso, muitas vezes, fulmina a chegada aos requisitos do 85/95. Existe uma boa notícia até aqui. A lei no direito previdenciário, ela é ao tempo. Então, hoje, o que é vigente para mim é essa lei. Então, eu posso converter até o momento em que a PEC não entrou em vigor, certo? Se eu tenho 24 anos e meio, eu multiplico esses 24 anos e meio. Entenderam? Ah, mas o meu meio ano, que é pela lei nova, vai valer só meio ano, não vai converter. Mas eu tenho essa conversão toda do período anterior. Tá, senhores? Isso não vão tirar de vocês. Valor da aposentadoria, 100% do salário do benefício. Hoje, o valor da aposentadoria é 60% do benefício, mais 2% a cada ano que ultrapassa os 20 anos. A fórmula, que eu já falei e debati aqui, que é 80% que tem o descarte das 20% menores, não vai ter o descarte, é 100%, vai diminuir a média. Não exige idade mínima na regra atual, vai exigir idade mínima. Senhores, pensem comigo. O valor é igual, né? Se eu me aposentar pela especial, se eu me aposentar pela idade, pela PEC, vou me aposentar pela idade, pela PEC. Entendem? A fórmula é igual, a não ser que continue trabalhando para ir aumentando, para ir crescendo. Tempo. Podemos ficar mais um pouquinho, doutora? É que acabou o tempo. E a gente não chegou nem ao serviço público ainda e nem à pensão por morte. Mas eu vou ser um pouco mais rápida. Bom, as regras de transição para se aposentar. Eu vou tratar das principais regras, tá? Elas são 5. Devido ao tempo, eu vou tratar das 2 principais regras no regime geral. Para quem está há 2 anos de se aposentar, essa pessoa, na especial, ela vai ter que cumprir aquele tempo que falta, 2 anos, mais 50% do que faltaria. Então, é um pedágio de 50%. Então, 3 anos. Beleza, me aposento com 100%. Não. Você não se aposenta com 100%. Você se aposenta com o fator previdenciário. Então, a regra de transição é uma transição que não é tanta. É aí que a gente fala que a reforma ela deveria ser um pouco mais branda para quem está na porta para se aposentar, né? Porque... veja, você tendo uma aposentadoria com o fator previdenciário, sendo que você tinha uma aposentadoria sem o fator previdenciário, há 2 anos batendo na sua porta, 6 meses, né? Porque aqui entra a pessoa que tinha 24 anos e 11 meses. É difícil, né? De você pensar que no momento em que vai se precisar dessa renda, vai se precisar para remédio, vai ter uma menor força de trabalho, é isso que a Previdência vai trazer. Enfim. O outro exemplo, a outra regra de transição na aposentadoria especial, e aí é para todo mundo que está no sistema, é os pontos. Tá? Então, se os doutores conseguirem me entender, a gente tem que chegar a 86 pontos. Ponto simples, sem conversão. Então, se o médico tiver 50 anos de idade, 24 anos de tempo de serviço especial, em 2019 ele tem 74 pontos. Ele vai chegar aos 86 pontos se ele tiver mais 11 anos de atividade comum. Ah, então tá, mas falta
11 anos, eu vou trabalhar mais 5 anos, cada ano vale 2. Não, essa tabela vai aumentando até 100 pontos. Então, quando você acha que você vai chegar nela e vai entrar nessa regra, ela aumenta, porque a cada ano que passa, ela aumenta 1 ponto. Para ter a fórmula de cálculo da PEC, tá? Não a fórmula anterior, a fórmula mais baixa. Bom, revisão do benefício. Quem já está aposentado? Existem algumas maneiras de aumentar. Vamos agora para algumas notícias boas. Quem está aposentado até 10 anos, certo? Quem passou os 10 anos, decai o direito, tem a prescrição, efetivamente, que o STF bateu o martelo, e hoje em dia não existe a desaposentação. Então, quem tem até 10 anos da aposentadoria no INSS pode fazer uma revisão do benefício antes de completar os 10 anos de aniversário e aumentar essa aposentadoria. Quais são essas maneiras? Isso pela lei atual. Porque quem está aposentado, sempre vai ser aplicado nele a lei atual. Tá? Então, dá para revisar a aposentadoria aplicando a insalubridade, que eu falei, e aí aumenta o tempo, verifica se encaixa em uma das 3 regras, tenta transformar a aposentadoria que foi concedida ou na especial ou na 86/96, certo? Muitos médicos que trabalham com consultório particular, pagam carnê, tem 2, 3 convênios, o INSS soma essas diversas contribuições de fontes diferentes de uma maneira errada. O judiciário aplica esse artigo fazendo a soma certa. Então, esse período concomitante com convênios, isso majora a aposentadoria se pedido certo. Esse pedido em si, ele tem que ser muito bem analisado e calculado antes. Se a pessoa olhar e falar assim, não, vou fazer aqui, somar todos os meus convênios, isso, sem analisar a fundo, pode ter diminuição do benefício, tá? Então, tem que ser analisado com muito cuidado, que aumenta muito bem o benefício, mas só entre com essa revisão se efetivamente tiver essa análise anterior. Um médico entra no INSS, tem um indeferimento. Completei 35 anos de serviço. Fui ao INSS sozinho. O INSS negou. Mês seguinte, vou de novo. Como que o INSS negou? O INSS vai lá e nega de novo. Espero me aposentar por idade. Já que o INSS não me deu tempo de contribuição, mesmo eu tendo pagado meu carnê por 35 anos, vou me aposentar por idade. A aposentadoria por idade, ela paga menos, tá? Ela paga 70% do benefício. Você pega esse processo e analisa a fundo. Você vê que esse médico que trabalhava pagando carnê, pagando para na Previdência, na época do regime jurídico único, antes de 92, que as 2 contribuições eram vertidas para o mesmo cofre, porque não tinha a lei do servidor público, foram jogadas todas no regime próprio. Foi levado para lá, por um ato administrativo. Isso é separado, certo? Esse tempo de consultório, paga o carnezinho, tempo de serviço público, são 2 tempos diferentes. Então, esse cliente, até um fato real, ele tem direito a aumentar essa aposentadoria por idade dele, ter mais de 100 mil de atrasados e sem mexer na aposentadoria dele do regime próprio. Porque, quando foi criada a lei dos servidores públicos, ele pegou todo esse tempo. Então, ele não conta para o INSS. Isso é muito comum. Pagamento extemporâneo, pagamento que o convênio fez errado, fora do tempo. Tá? Isso acontece, é extremamente comum na classe médica. Dizem não porque determinado convênio pagou fora do prazo, mandou uma cartinha dizendo que estava errado. Esse tempo todo tem como reajustar e conseguir aumentar a aposentadoria. Enfim, essas são as modalidades. Existem algumas outras formas de revisar. O importante é os doutores saberem. Procure um profissional da confiança dos doutores, especialista, que entenda o que está fazendo, antes de completar 10 anos. Completou 10 anos, pode ter todo da data que você se aposentou, tá? Que fez o pedido. Então, eu fiz o pedido, saiu 1 ano depois, mas eu recebi os atrasados, é do dia que eu fiz o pedido. Então, faça o pedido, porque se você tiver todos os direitos posteriores e passou o prazo, você tem o direito, mas você não tem o tempo mais dessa ação. Então, você não pode revisar. Bom, as regras de transição. Voltou. A pensão por morte. Eu falarei rapidamente, tá, doutora? É que já passou 7 minutos do tempo. Então, bom,
atualmente, como que funciona a pensão por morte? A pessoa morreu, o aposentado morreu, a viúva ou os dependentes ficam com 100% dessa aposentadoria. E pela PEC? Com a reforma da Previdência, será 50% do valor da aposentadoria, mais 10% para cada dependente. Tenho 2 filhos. Meu marido morreu. Eu vou ter 50% dele, 20% para o Miguel e 20% para o Rodrigo. Deus o livre, né? Esperamos que isso não aconteça. Mas 70%. Senhores que já estão aposentados, a mesma situação. Se um dependente deixa de ser pensionista, completa a maioridade, 21 anos, hoje, esse valor dele volta para a viúva. Com a PEC, extingue. Completou 21 anos, PT Saudações, vai ser 60% o valor da pensão. Então, a cota ela não é revertida para o outro. O que eles entendem com isso? Que cada pessoa tem um custo dentro da casa. Essa é a explicação do governo. Aquela pessoa morreu, acabou 50% da despesa. Como se pagasse 50% da luz. Se o dependente for inválido, é 100% do benefício. Certo? Então, tanto intelectual como mentalmente, um dependente inválido, independente da idade dele, não prescreve. Você pode requerer essa pensão por morte aí tantos anos depois que a pessoa estiver aposentada, que ela vai receber desde a data do falecimento. Então, a questão dos dependentes, quando ele tem a invalidez, ela é bem diferenciada e há ainda uma proteção social. O valor do benefício da pensão por morte, ele pode ser inferior a um salário mínimo, sim. Aqui cortou. O que acontece? Quando tem cumulação, tá? A pessoa é aposentada, é que cortou a parte ali. A pessoa é aposentada e vai receber a pensão por morte. Ela não tem que optar só por um. Ela vai optar pelo mais alto e o segundo ela vai receber uma parte. Então, se o benefício for até um salário mínimo, o segundo ela vai receber 80%. For até 2 salários, 60%. E daí para baixo. Se a pessoa tiver uma pensão superior a 4 salários mínimos, vai receber 10%. É o que está na lei, na proposta da emenda da Constituição. Bom, eu vou tratar muito rapidamente dos servidores públicos, porque o servidor público ele tem 3 regras para se aposentar, certo? Atualmente. As transições da reforma são várias. Então, só faria mais uma salada aí na cabeça de todo mundo, que não é o dia a dia, porque é muita informação. Então, deveríamos conversar numa outra oportunidade, com muito mais cuidado, para tratar só do serviço público. Mas, en passant, o que podemos dizer? Servidores públicos municipais e estaduais estão fora da reforma. Ufa! Não. Ontem, no Jornal Nacional, já falaram numa PEC paralela. O cuidado que temos que ter com a PEC paralela. A PEC paralela, ela pode passar à sombra do assunto principal. Estamos com todos os holofotes em cima da reforma da Previdência, e à sombra da reforma da Previdência está passando uma reforma tributária que ninguém fala. Então, há um risco da PEC paralela passar muito rapidamente. Se ela não passar, estados e municípios podem fazer alterações na sua legislação. Até o momento, município e estado está fora. Quem está dentro da reforma da Previdência? Serviço Público Federal. Como vai ficar? A idade mínima, em 2019, para o homem, 61 anos. Ano que vem vai ser 62. Tempo de contribuição, 35 anos para o homem. Tempo de serviço público, 20 anos. E, efetivamente, no cargo, 5. Certo? Para a mulher, uma idade reduzida, 56 anos. 57 em 2022. 30 anos de contribuição, sendo 20 anos, aumentou, né, senhores? Era 10 anos de serviço público, agora é 20. E 5 efetivamente no cargo. E a renda? Quem ingressou até 2003 tem integralidade e paridade, tá, doutores? Se o homem ficar no serviço público até 65 anos e preencher esses requisitos, eu não me dei certo com isso.
E 62 anos a mulher, se preencher os requisitos também. Quem ingressou após 2003 são as regras do regime geral, 60% mais 2%. De uma maneira mais explicada, não o gráfico, os homens vão ter que ter 62 anos. 35 de contribuição, 20 no serviço público e 5 no último cargo. Ou atingir a pontuação, idade com tempo de contribuição, em 2019 é 96 pontos. Para a mulher, 86. Aí tem que fazer a somatória. A mulher, 57 anos, 30 de contribuição, 20 no serviço público. Bom, o tempo aumentou, obviamente, os doutores viram de serviço público, né? A idade mínima também. Que mais? O sistema de pontos também ele vai aumentar, tá? No serviço público ele vai até 100 pontos e 105 para o homem. E as idades mínimas vão aumentando também progressivamente. E o valor dos benefícios? Antes de 2003, pode receber aposentadoria. Quem ingressou, né? Quem entrou no serviço público antes de 2003, com paridade e integralidade, se preencher os requisitos ditos anteriormente. Quem entrou em 2003 e 2013 vai ser a regra do INSS, tá? 60%, de julho de 94 até a data do pedido, mais 2% a cada ano que passe, até o máximo de 100%, do que passar os 20 anos de contribuição. Me acompanham? Quem ingressou depois de 2013 fica limitado ao teto do INSS, 5.800 e alguma coisa, tem que ter a complementada. Os servidores municipais e estaduais foram excluídos da reforma, e aí é aguardar o que vai ser aprovado na PEC paralela. Gostaria de agradecer e me colocar à disposição para as dúvidas, doutora. Obrigada. Muito obrigada, doutora Thaisa. Agora é com vocês. A gente vai deixar aberto tanto para a web como para o público em geral, para palestras, para perguntas referentes a... Já temos uma pergunta primeiro online aqui, antes. No exemplo de haver condições de aposentadoria pelo INSS e concomitante, por ser servidor público estadual e municipal, terei direito ao recebimento de todas as 3 aposentadorias? Veja, uma delas é serviço público municipal ou estadual, pelo que eu entendi, né, doutora? Isso. Aí não tem alteração por enquanto, temos que aguardar a PEC a PEC paralela aconteceu, a legislação municipal e estadual, então essa sim. A outra também, desde que preencha os requisitos nas 3, não há problema. Não é permitido na pensão por morte. Na aposentadoria não tem essa vedação ainda. É que eu já estou no meu processo de aposentadoria, que eu já tive 2 negativas, né? É que eu tive, nos 7 primeiros anos de formação, que eu já estou quase fazendo 30 anos, 3 vínculos. Então, eu tive CLT, 2 regimes estatutários, e depois de 7 anos eu saí do regime estatutário e fiquei só com o meu consultório. E eu fui já no INSS para pedir uma compensação, porque na época, eu saí em 98, eu era obrigada a pagar sobre tudo aquilo que eu recebia, né? Só que daí o INSS, na primeira vez, não negou de pronto. E pediu um monte de documento, não sei o quê, não sei o quê. E daí eu falei, se eles me dessem uma compensação, eu ia ter em 96, eu já tinha mais de 25 anos corridos de tempo dele. E eles foram enrolando, e depois também não falaram nada, e falaram que eu não tinha direito, porque em 98 eu não tinha direito. A senhora podia ser um pouco mais precisa na sua pergunta, então, por gentileza? Eu queria saber se existe... Porque quando eu fui na primeira vez no INSS, eles falaram, não, tudo que você contribuiu para o fundo da Prefeitura de Curitiba e de São José,
quando eu pedir aposentadoria, vai ser passado esse dinheiro para o INSS, tá certo? Para eles pagarem a minha aposentadoria. Tá. E daí, como eu paguei muito acima do teto... Tá, né, porque eu entendi a tua pergunta, doutora. Vamos tentar só dar uma... Eu sei que é uma situação que deve ser muito comum com todos os nossos outros colegas, porque muitos de nós, em várias etapas ao longo da nossa carreira, trabalhamos em vários regimes, estatutários, concursados, agora em outras maneiras junto a autarquias também. Como é que fica nessa mistura toda? É mais ou menos isso, né? Nessas variantes, existe essa compensação de tempo? Como é que funciona antes da nova PEC? Obrigada, doutora Laura. Obrigada, doutora. Sua pergunta é muito necessária. A compensação da doutora, a questão dela é a compensação financeira. Então, todo mundo, isso é comum, até deveria ter tratado na palestra, paga-se ao INSS, vamos aqui pegar o INSS, porque a doutora foi exonerada do serviço público, pediu, né, a exoneração. Então, paga-se ao INSS, Unimed, Bradesco, Amil, o próprio carnê. Então, muitas vezes, os doutores esquecem de avisar os convênios que tem um convênio-chefe que paga o teto. E todo esse dinheiro, 3, 4 convênios, mais carnê, você está pagando para o INSS, indevidamente. Porque o que nós somos obrigados, como autônomos, a pagar para o INSS? 20% do que recebemos até limitado ao teto, dá R$ 1.000 e pouquinhos. 20% de 5.800 alguma coisa. Todo esse dinheiro que foi pago ao INSS pelos convênios, que é descontado na folha, deve ser devolvido. Restituição dos valores pagos acima do teto, né, doutora Larissa Paiva? O INSS nos paga? Se você fizer o requerimento, últimos 5 anos. Ah, doutora, eu paguei a minha vida inteira. Deveria ter pedido a devolução antes. O INSS, por lei, vai pagar os últimos 5 anos. Então, o que nós aconselhamos? Faz o pedido da maneira correta, formalmente, para devolver tudo que você pagou nos últimos 5 anos, ou até faz o pedido maior. Pode haver uma sucumbência aí, então é melhor você fechar nos 5 anos, que é o que efetivamente vai ser devolvido. E avisa o convênio principal que você está recebendo e que ele desconte do INSS. Avisa os outros convênios, existem formulários próprios hoje para isso, né? Que você está descontando junto à Unimed, junto à Amil, a um dos convênios, e que isso já limita o teto, então a sua obrigação legal está tida. Quanto ao tempo de contribuição, tive essa semana um cliente no escritório. Thaís, eu trabalhei em São Paulo, veio de São Paulo para cá, 10 anos de medicina em São Paulo. Servidor público lá, veio para Curitiba, 10 anos depois, ficou 10 anos lá, veio para Curitiba, concursado público há muito tempo, 17 anos aqui. Então, tem 10 lá, 17 aqui. Olhei e falei, quanto tempo... Daí, estava vendo o INSS lá no escritório. Eu olhei e falei, quanto tempo, doutor, você tem... Quando você puxa o extrato do INSS, que a gente puxa, o CNIS, que é chamado, a gente verifica tudo isso para vocês. Doutor, e esses 10 anos lá em São Paulo? Não, doutora. Meu serviço público lá. Olhei e falei, você não pediu uma CTC? Você não trouxe essa certidão de tempo de contribuição e não averbou aqui em Curitiba? Você pode usar os seus 10 anos lá? Aqui? Ah, mas não é lá, eu não trabalhei lá, eu não tenho que ficar lá, me exonerei, não perdi todo... Não perdeu esse tempo. Existe um documento chamado Certidão de Tempo de Contribuição que certifica o seu tempo contribuído. Se você saiu daquele órgão, você tira e você traz para o outro. Cuidado. Façam isso com assessorias, analisem, porque se você falar assim, não, está faltando aqui 1 ano para o INSS, eu vou tirar o meu tempo de serviço público, jogar no INSS, não faça isso. Analise, certo? Então, cada caso é um caso. O caso desse cliente que pode se aproximar ao teu, eu não posso ficar muito específico no seu caso, porque, né, a gente precisa anotar as datas e aí eu posso fazer alguma confusão em você só me relatando assim, né? Mas, nesse caso, em concreto, a gente pegou esses 10 anos dele, trouxe para o município daqui, porque ele primeiro trabalhou lá e depois aqui. Então, ele tinha 17 anos na cabeça dele, ele tinha 27. Ele não vai se aposentar por aquele órgão. Fora todo esse tempo, ele pagou carnezinho.
Então, ele vai ter uma aposentadoria na prefeitura e uma no INSS. Outra coisa que eu não trouxe para os senhores, posso, doutora? Existe aposentadoria especial no regime, no regime próprio, tá? Não está na lei. Os servidores públicos eles possuem direito à aposentadoria especial. Ela é prevista na súmula vinculante, número 33, aos 25 anos de atividade. Ainda discute-se muito se vai se levar paridade ou integralidade. Essa é uma questão que não está vencida ainda. Existem casos isolados de ganho de paridade e integralidade, principalmente em Minas Gerais. Aqui no Paraná, eles dão pela média. Mas quem vai decidir isso é o Supremo também. Mas existe a aposentadoria especial aos 25 anos no serviço público e nós imaginamos que o que vai passar é a média. Mas a média, para mim, não vale a pena, doutora Laura. Se você sempre ganhou a mesma coisa, a média é corrigida pela inflação. Se você não teve uma alteração brusca no seu salário no regime próprio, vale a pena calcular, porque a inflação e a média, muitas vezes, surpreende. Mas você trabalhou 10 anos ganhando 2.000 e teve agora um salto com esse governo, com o governo anterior, e aí aumentou para 10.000, a média vai baixar, obviamente. O ideal é calcular, tá? Abrir um leque aí saindo, isso agora para os servidores federais, mas saindo a PEC paralela, alguma coisa, o ideal é analisar. Como que a gente diz que tem que ser feita? Abre a vida da pessoa e vê todas as caixinhas, o que se encaixa. São N possibilidades. As pessoas elas têm ideia que no serviço público elas têm direito à compulsória do artigo 40 da Constituição. Não, tem N possibilidades. A gente tem até especial no serviço público, como tem especial no regime próprio. Tem ônus e tem bônus. Então, tem que ser analisado num momento como esse, de diminuições de valores. Nós temos que ser previdentes, porque no momento em que as pessoas mais precisam é que elas vão pensar a sua aposentadoria, não hoje, os doutores todos aqui têm força de trabalho, e a gente costuma dizer que é esse momento que você tem que pensar na aposentadoria, não lá quando o trabalho diminuir. Desculpa, próximo. Por favor, 2 perguntas bem rápidas. Quanto tempo demora para a gente fazer a solicitação do tempo de serviço? Porque demorava 6 meses para marcar, para pedir lá no INSS e tudo mais. Continua isso ou não? Doutor, hoje nós temos a plataforma do INSS Digital, os advogados... Qual que é essa plataforma? INSS Digital. Tem o meu INSS, você joga no Google, você liga no 135 e faz o cálculo, você tem que responder 5 perguntinhas básicas. Muitas vezes são perguntas que não têm a resposta exata, mas o INSS exatamente quer diminuir as fraudes existentes. Então, ele pergunta, quando que você trabalhou na prefeitura de Jacupiranga? Não, eu não trabalhei nessa prefeitura. Exatamente essa a resposta que ele quer. Então, ele faz 5 perguntas e te dá uma senha. Com essa senha, você entra no INSS e faz o cálculo. Tem um app no celular do meu INSS. Os advogados, hoje, eles fazem esse cálculo. Nós fazemos, o senhor pode fazer. O app do INSS ele está calculando o valor da aposentadoria. Não levem esse valor como fidedigno, tá? É o valor que o governo vai dar, é o valor que a Previdência vai dar. Como a gente disse ali das formas de revisão da aposentadoria, esse valor pode ser majorado. Geralmente, esse cálculo ele era feito só na aposentadoria por idade e agora ele vai ser feito na tempo de contribuição. Então, até pelo app é feito, doutora. Eu trabalho na universidade. Eu tenho emprego de professor. E a aposentadoria para professor vai ficar 60 anos. Vale a pena, eu tenho 62, vale a pena fazer agora ou esperar os 60 anos, que daí eu já ganhei mais 2? Doutor, tem que olhar com cuidado. Quando o senhor entrou na universidade, quando o senhor atingiu os requisitos, porque o serviço público, como eu disse, é necessário a gente fazer uma palestra só para tratar do serviço público, porque tem os quinquênios, né? A gente tem que verificar, mas aí, Thaís, eu tenho os quinquênios, mas e se tiver a reforma? A Universidade Federal já está dentro da reforma, né? Então, tem que calcular e pensar com muito cuidado. Tá? Não posso responder isso numa plateia agora.
Ao que me parece, não sei quando o doutor entrou, não sei se o doutor já tem o tempo necessário, quanto tempo no cargo, né, quanto tempo de serviço público, mas ao que me parece tem que pensar desde já. Pensar, calcular, não pedir. Pessoal, por favor, não saiam correndo no INSS pedindo e aceitando o que lhe é entregue. Nós, geralmente, temos, e aí exemplo dos nossos clientes, até casa de ferreiro, espeto de pau, né? Caso dentro da família que a aposentadoria concedida foi 40% menor. Revisão judicial resolve. Certo? Então, pensem em aposentadoria. É o momento de se pensar, é o momento de se calcular, é o momento de se ir atrás. Mas não sejam afoitos. Façam isso muito bem pensado, planejado, porque a aposentadoria ela tem que ser a melhor possível. Eu acho que eu já concedo a palavra, só um instantinho, só para eu alternar o web aqui. Essa deve responder, em parte, também a uma pergunta que foi solicitada pelo Dr. Clayton, a semelhança do senhor enquanto professor. Eu vou tentar condensar as duas outras perguntas, que são sobre o PPP. Pergunta-se se o PPP, que é o perfil previdenciário, é feito somente à época da aposentadoria, ele deve ser feito no começo das atividades, e se, porventura, essa pessoa trabalhou em algum local que fechou e ela não tem esse PPP de lá, como é que ela viabiliza esse laudo? Ela tem que pedir, pode ser pedido retrogradamente? Obrigada, doutora Laura. Obrigada, doutor Clayton. Excelente pergunta. Vamos lá, PPP. Tá, a documentação. Trabalhei, Thaísa, numa empresa que fechou. Tinha que ter pedido na época que saiu. Não tem. Vamos usar prova por similaridade. Então eu posso fazer prova por similaridade em tudo? Não. Temos que ser fidedignos ao trabalho. Essa situação a gente vai comprovar com a certidão da junta comercial que a empresa fechou e vai juntar um PPP paradigma. O que é um PPP paradigma? É de um colega que trabalhou na mesma empresa. A gente vai ter que procurar no banco de jurisprudências, no banco de laudos. Mas agora, falando em PPP, abre um leque que a gente precisa tratar. Como que eu faço o meu PPP do consultório, Thaísa? Como é que eu vou falar que eu trabalho com isso, que eu trabalho... É muito ruim a gente fazer prova da gente mesma, né? Como é que eu vou fazer isso? Vai um engenheiro de segurança do trabalho, um médico do trabalho, analisar o seu consultório, fazer um laudo técnico. Em cima desse laudo técnico, o PPP. O PPP ele é assinado pelo engenheiro de segurança do trabalho por você. Isso tem que ser feito com tanto cuidado. Você não pode chegar para o médico do trabalho que faz exame admissional, demissional, e falar, faz um PPP aí para mim. Não, nunca fiz. Mas faz. Você é médico do trabalho. Não. Procurem pessoas que saibam fazer. Porque o código que está no agente biológico tem que ser o código correto. O KNAI que está no PPP tem que ser o KNAI correto. Não adianta nada você ter um KNAI, que é aquilo lá que tem na junta comercial, os registrinhos, de metalúrgico, num PPP de médico. E acontece. Doutora, deixa eu copiar aí um... Não é assim. Tem que fiscalizar e tem que fazer. PPP de consultório tem que fazer. Esses dias eu recebi uma cliente, ela é pediatra de centro cirúrgico. Então, os bebezinhos que nascem, ela olha, faz o APGAD. Só que ela é autônoma naquele hospital. Então, ela faz o PPP dela de autônoma. Certo? Ela é autônoma e aí tem que ter um engenheiro de segurança do trabalho, um médico do trabalho, que averigue o hospital. Tem todos os certificados, não tem contaminação, é uma maternidade, e o PPP não serve para nada disso. Ele serve só para dizer, olha, eu, médico, punha a mão no paciente, estava no ambiente hospitalar, então é esse documento. Mas os hospitais, e não é só Curitiba, os hospitais, e não é só as maternidades, os hospitais como um todo, como que funciona a área médica? Os médicos geralmente são autônomos, recebem de convênio, né? O hospital não vai te dar o PPP. E não adianta brigar com o hospital, ele não está errado. Ele não é teu empregador, ele vai te dar uma declaração, olha, sim, essa pessoa trabalhou aqui no centro cirúrgico de 90 até hoje,
fazendo o nascimento de bebês, ou analisando, fazendo... Aí vocês sabem mais do que eu, né? Eu geralmente peço para os clientes me dizerem o que eles fazem, que vocês contam melhor do que eu. E aí, na declaração, vai estar escrito isso, vai ter uma ficha de paciente ou outra, e eu vou trazer o PPP feito pelo médico de segurança do trabalho, ou pelo engenheiro de segurança, e o laudo técnico. Às vezes, o hospital até pode dar laudos técnicos, e com esses laudos que o hospital tem que fazer, o engenheiro pode preencher essa documentação. Universidade, pede para a universidade. O médico, quando ele é professor, ele não é professor de sala de aula, ele é professor de prática, né, doutora? Estou errada? Não. Eu não fiz medicina, mas queria fazer, quem sabe algum dia ainda. Mas vocês estão dentro de ambientes insalubres, seja consultório, seja clínica, sala-aula. Então, a aula é prática. PPP de cada lugar que trabalhou. Certo? Ah, doutora, mas eu sempre fui autônomo e trabalhei em 4 hospitais. Faço parto em 4 hospitais, mas sempre como autônomo. Aí é 4 declarações de cada hospital que trabalhou lá, sempre como autônomo, sem vínculo empregatício. Os hospitais precisam entender que ninguém vai entrar com trabalhista. Esse documento não é um documento trabalhista, é um documento previdenciário. E aí o PPP você que faz com o teu engenheiro de segurança do trabalho. Então, é um PPP de todo o período de autônomo. Ah, mas eu tenho 3 vínculos. Eu tenho médico que é do SESC. Então, trabalhou 3 anos lá, pega também o PPP de lá. PPP de cada local trabalhado. Sim, trabalhei em 10 lugares, repetindo, sempre como autônomo, é um PPP, 10 declarações. Mais consultório, ficha de paciente também. E no momento de saída, doutora? Oi, Thaisa. Oi. É o seguinte, eu trabalho há 30 anos só em consultório, né? Nunca trabalhei em hospital, eventualmente, né? Dei um plantão. Então, quem trabalha só em consultório não entra nessa aposentadoria especial, mesmo que tenha sido com... Eu fiz clínica, acupuntura, enfim. Claro que você trabalha com agente biológico, e claro que tem contaminação, porque em todo consultório vai ter contaminação. Entra nisso ou nem adianta pedir o PPP, é só quando tem um hospital no... Essa é uma pergunta. E a outra pergunta é assim, quando você tem muito tempo de não recolhimento, é fácil recolher os atrasados tudo de uma vez? Vamos lá, doutora. Nós tivemos uma boa parte da jurisprudência que entendia que o pediatra não tinha direito à aposentadoria especial. Tivemos 1, 2 decisões. Eu tenho filho, eu sei que às vezes meu filho vai para a aula, ele pega no ato só e fica na salinha. E o pediatra não está exposto a tudo isso. Doutora, acupunturista, né? Não sei se esse é o termo, mas clínica, geral, tem contato com o paciente. O paciente, não interessa se é criança, se é adulto, se é senhor, se é senhora, pode ter uma comorbidade que antes da gente atender ele, a gente não pode fazer todos os exames possíveis. Então, sim, qualquer especialidade, a jurisprudência entende hoje, desde que o processo seja fundamentado. Ah, doutora, meu amigo não conseguiu. Juntou todo o documento? Fez prova pericial? Teve depoimento? Não, não vai conseguir mesmo. Processos bem preparados de todas as especialidades que efetivamente têm o contato, consegue-se. PPP de consultório, a vida inteira do consultório foi teu. Chama. Engenheiro de segurança do trabalho, médico de segurança, médico do trabalho, perdão, para fazer o PPP e o LTCAT. Ele vai laudar o seu consultório, certo? Agulha, doutora, né? Quantas agulhas não vão na sua atividade? Sangue, diário, né? Até eu estava fazendo uma pesquisa hoje, procurando as fotos para colocar naquele slide com fotos, e me apareceu uma notícia lá, médica contaminada por HIV, tem indenização de R$500 mil, uma coisa assim. Contato com sangue, há um risco. O risco é iminente. O PPP de consultório vai ser enriquecido com ficha de paciente. Quanto mais ficha, melhor. Risco nominha do paciente, exames. Tá? Então, a gente tem muito junta... mostra qual é a sua rotina de trabalho. Leva 2, 3 colegas de trabalho depois como testemunha, que diz o que você faz, tranquilo. Médico que atua com medicina não
só com educação, que não mexa com paciente, que não mexa com exames, que não mexa com sangue, com material, com os agentes biológicos é difícil. Mas eu peguei o exemplo da pediatria porque teve essa corrente jurisprudencial que analisou errado há muito tempo atrás e disse, não, o pediatra não mexe com sangue humano. Mas, poxa, será que não? Né? E as contaminações pelo ar, né? Um paciente atrás do outro, então até a pediatria já foi reconhecido. Então, exerceu medicina, mesmo que só em consultório, procure o engenheiro de segurança do trabalho. Temos o Emerson, que veio nos prestigiar, faz os laudos, tem inúmeros outros médicos do trabalho. E recolher os atrasados. Tá, desculpa. Recolher os atrasados. Façam a conta. Muitas vezes, 10 anos de atrasado representam um valor muito alto. Então, a gente tem que calcular qual é o benefício que vai ser pago, se esses atrasados efetivamente vão me retornar, ou se é melhor eu colocar esse valor numa previdência privada, num bom investimento, e aí vai procurar aí a palestra sobre investimentos, para analisar o risco que se corre, que nós, advogados, podemos te dizer da área previdenciária, é que o INSS vai receber teu dinheiro, com multa e juros. Mas, muitas vezes, ele pode não reconhecer o teu tempo. Nós não gostamos de fazer no escritório recolhimento de valor muito alto, porque já tivemos, muitas vezes, em colegas, não no nosso caso, porque a gente é muito chato com isso, que mandaram o cliente fazer o pagamento no INSS, o INSS vai te dar um boleto alto, o cliente desesperado, opa, reforma da Previdência, vai lá e paga, opa, paguei, eu tenho meu tempo. Não. Se a gente precisar provar os agentes insalubres dessa maneira, imaginem provar o trabalho. Eu tenho que abrir um processo dentro do INSS, juntando toda aquela documentação de todo o período que eu estou pagando. Daí o INSS analisar e falar, não, esse teu pagamento funciona como tempo de contribuição. Então, analise, doutora. Não, Thaisa, poxa, 5 anos vai me dar aposentadoria nessas regras. Cada caso, doutores, é um caso. E quando a gente fala de uma vida inteira trabalhada, se encaixa ou não nas regras da Previdência, ela tem que ser analisada de uma maneira peculiar, com calma, com cálculos. Não adianta eu sentar aqui e te dizer, não, vá lá e pague. Ou não pague. Vamos analisar. Eu, uma pessoa de sua confiança, só fuja um pouquinho de... Não estou falando mal, porque nem é um momento aqui de falar nada. Não faça muitas coisas com o contador, tá? Porque se o contador tiver especialização em direito previdenciário, vocês façam, e aí é ótimo, mas cuida, tá? Cuida de, não, o contador faz assim, a aposentadoria especial é toda diferenciada. Então, a pessoa ela tem que ter estudo, e aí tem muitos contadores com muitos estudos na área previdenciária, mas só questiona, tá? Porque não é a regra geral, entendeu? Vamos alternar um pouquinho aqui, já lhe dou a palavra. Quando sai no olerite escrito insalubridade, é uma prova para aposentadoria especial? O tempo de residência médica é considerado trabalho especial para o regime de aposentadoria? Doutora, então, primeiro a residência. Se a residência pagar INSS, sim. Tá? O HC paga. Então, é aquele... É médico? É residente, mas é médico. A residência no HC, né? Uhum. Aí os nossos clientes, eles levam... A gente vê que o período de residência tinha contribuição previdenciária, porque não adianta você trabalhar sem contribuir, aí não vale. Mas aí eles levam aquele certificado de residência médica, que é um papel do próprio HC, eu estou visualizando ele na minha cabeça, porque aí vale. Se a residência não pagar a contribuição, não vale, aí vale a pena, de repente... analisar para ver se vale a pena pagar aí os 2 anos da residência em atraso, que daí tem que ser visto especificamente para cada pessoa. E qual que é a outra pergunta, doutora? Se quando sai no olerite daqueles que têm regime CLT escrito adicional de insalubridade, ele conta como um laudo pericial para aposentadoria especial. Ele já tem essa validade. Tá, desculpa, eu vou começar a anotar as perguntas quando foi vier. dupla mesmo. Não, desculpa. Bom, vamos lá. Anotação e pagamento de insalubridade. Tenho todo aí os meus olerites pago. A insalubridade já é prova? Não. Então, infelizmente, a lei, ela diz que a prova depois de 90... Até 95 é a categoria profissional, até é um indício de prova, tá? Depois de 95 é documento obrigatório, PPP.
Quem está mexendo com a aposentadoria lembra disso. Junto com o PPP, ali ao ladinho, leva a ficha de paciente. Tá? Só o carnê é um indício de prova. O carnê não, perdão, o olerite, né? Que diz, doutora, mas está lá escrito. Não sou eu que faço o julgamento. Eu sou um meio, o advogado ele é responsável pelo meio. E o meio correto para se atingir aquele objetivo é preparar a documentação de acordo com o que a lei manda. Então, não adianta discutir. É assim e ponto. Se a gente discute, o juiz vai olhar e vai falar, eu que mando. E a gente fica olhando. Aquele processo mal preparado. Né? Tem que ter. Se a lei diz que tem que ter, tem que ter. Por favor. Boa noite, doutora Thais. Meu nome é Fábio. A primeira questão que eu queria perguntar é sobre o serviço militar. Cumprido o serviço militar, é preciso fazer uma certidão de tempo de contribuição e averbação, isso junto ou ao INSS ou ao serviço público. E a segunda questão era com relação a essa da insalubridade também, se por um período não recebido de insalubridade, só reconhecida a insalubridade pelo serviço público, bem depois, já um tempo depois, se isso tem algum prejuízo, esse período inicial não ter recebido insalubridade, ou bastando ter o PPP, comprovando isso, já é suficiente. Obrigada, doutor Fábio. Obrigada, doutor Fábio. Veja, vamos começar pelo custeio. Pagamento de... O que é o custeio? Pagamento para o cofre da Previdência do adicional que dá direito à aposentadoria. Os autônomos não pagam. Pagam 20%. Por quê? Porque não há lei que determine. Certo? Você, como empregado, você não tem ingerência no poder do teu empregador. Se ele não pagava, e depois vocês ganharam, provavelmente, com uma ação, né, que os servidores públicos tenham essa insalubridade paga, você, como empregado, não tem essa ingerência de mandar eles pagarem. Então, você, né, fica ali à mercê do que é feito, se é correto ou não. Então, você não pode, como aposentado, como segurado, ser prejudicado por isso. Mesmo o autônomo que não paga o adicional, que a gente chama que é o que fomenta a aposentadoria especial, não é retirado o direito, quiçá um empregado. Então, não. Vocês não são obrigados a ter esse pagamento específico, quem é o empregador. E o contribuinte individual, que é o autônomo, não existe lei para isso. Tá? Não existe lei de custeio, o STJ já bateu martelo nesse sentido. Não precisa ter esse pagamento. Não precisa se preocupar, isso não lhe retira o direito. Tem que ter PPP. Tá? Tem que ter a mão na atividade biológica. Outra pergunta, serviço militar especial. Agora anotei. Serviço militar especial. E o serviço especial no regime próprio também. Thaís, eu trabalhei lá como seletista, não era servidor público no município, mas era num hospital, era no hospital municipal. Pois é, isso é um problema. Por quê? O Exército, a Aeronáutica, eles não me dão o PPP, eles não me dão esse tempo convertido. Tá? Da mesma maneira do município. Então, esse tempo, para você ter ele reconhecido como especial, tem que ter ação autônoma, uma ação própria de reconhecimento desse tempo, serviço militar, no serviço próprio, para daí você jogar isso no INSS. O problema é que a gente não tem esse tempo para você perder 2 anos com cada ação de reconhecimento para depois entrar com a aposentadoria. Então, tem que ver especificamente qual é, né, se é o serviço militar, é essa regra. Se for do município, se eles reconhecerem lá o tempo especial e me trouxerem como especial na CTC, vale para o INSS. Agora, se o serviço militar não tiver o reconhecimento da especialidade, eu tenho que entrar com uma ação. Não tem isso, mas está lá, meu tempo de serviço militar. PPP, ficha de paciente que eu tinha lá, eu estou trazendo isso para cá. Mas é aquele regime que vigorava e é ele que mandava, entendeu? Então, é ele que tem que ter esse reconhecimento. Então, o que eu faço? O serviço militar não reconheceu, eu tenho que entrar com uma ação declaratória para isso, para jogar esse tempo para cá. Muitas vezes é a estratégia e é a saída, mas é demorada. Então, lógico,
numa situação que a gente está aí para ter uma alteração de direito, uma alteração de valor de benefício, que na verdade é o principal, e de aumento de tempo de contribuição, a gente está dizendo em você trabalhar 8 anos a mais sem receber. E se você usasse esse tempo, você se aposentava antes e já estava recebendo um valor maior. Então, é dispensado, sim. Vou passar para a web aqui. O doutor Simval quer saber, ele tem 62 anos, 35 de contribuição em regime próprio. Não deu entrada na aposentadoria. Tem direito? 62 anos. 62 anos, 35 de contribuição. Tem uma pergunta... Serviço público, né? Em prefeitura, em regime próprio. Uhum. Tá, se ele tiver 10 anos de concurso e 5 anos no cargo, sim. Se não, não. Posso seguir com mais uma da web? Ok. A gente tem uma aqui, ó. Tem umas diferentes, assim, que eu acho muito apropriadas, porque pode ser a dúvida de qualquer um. Se eu tenho 2 vínculos, trabalho há 10 anos em 2 vínculos, vale 20? Pode valer e pode não valer. Tá Se você tem 10 anos... Trabalho vamos 10 lá. anos de manhã num vínculo. Não. 10 anos de manhã, à tarde, num outro Não. vínculo. É 20? Não, é 20 se for assim. Eu tenho 10 anos de 90 a 2000 em um vínculo e de 2000 a 2010 em outro. Aí é 20. Agora, eu tenho manhã e tarde de 90 a 2000, aí é um tempo. O tempo, eles não se somam, certo? No mesmo período. Agora, em regimes diferentes, sim. Eu tenho 10 anos de prefeitura, 10 anos de INSS, eu tenho 10 anos em cada um. Não é só um. Entenderam? Acho que essa é fácil para vocês, né? Né? Okay. Estágio na faculdade, com bolsa, conta como tempo para aposentadoria especial? Se pagar... Mas é que assim, a lei ela não diz que você tem que ser médico. O enfermeiro, o dentista, o técnico em radiologia... O estudante de medicina bolsista? Se ele tiver o contato efetivo, o estágio dele seja numa UTI e pagar a contribuição, sim. Entende? Por exemplo, o teu assistente de... É que eu acho que a tua instrumentadora cirúrgica tem o mesmo direito que o senhor. Entende? Ela está lá dentro, ela está exposta. A enfermeira que fica no centro cirúrgico, ela tem todos esses direitos como os senhores. Porque ela está exposta, ela está manuseando, ela pode pegar. Alguma contaminação, enfim. Só a pergunta anterior lá do tempo, que se soma ou que não soma, soma valores, tá, gente? Então, assim, tenho 2 empregos, soma valores, que foi aquela revisão que eu passei, até a doutora Larissa que me lembrou, obrigada. Soma valores, só que tem que fazer o cálculo para ver se isso é bom ou se isso é ruim. Porque o INSS ele tem uma somatória que é errada, tanto que o judiciário arruma. O judiciário ele faz a somatória que aí acresce. É bem técnico para explicar, mas en passant, é isso que acontece. A somatória feita pelo INSS de 2 períodos concomitantes no mesmo período de tempo, né, manhã e tarde, no caso de vocês, essa somatória no INSS geralmente ela baixa a renda. E no judiciário aí a fórmula ela é mais benéfica. Mais alguém na plateia? Por favor. Só um pouquinho para falar no microfone, que assim o pessoal que está online pode escutar também. Sobre a documentação do PPP e do CAT lá, eu posso simplesmente pedir para o engenheiro ir naquele hospital que eu trabalhei há 3 anos atrás, por exemplo, você vai lá e faz para mim? Ou precisa de uma requisição especial para que esse laudo seja feito? Você vai ter que conversar com o diretor técnico. Ah, tá. Né? Aí cada hospital tem a sua maneira de agir, cada hospital vai consultar o seu jurídico e com toda razão, né? Eles vão verificar. E aí, muitas vezes, o técnico de segurança do trabalho ele vai se munir com as informações que ele tem. Ele vai ver o teu CNIS,
vai ver a contribuição, vai ver as suas fichas de paciente, vai ver as declarações do hospital, e com isso ele vai fazer um documento que se aproxime, certo? E daí vai ter que pedir validação aí no hospital, sem problema nenhum. Qual é o problema? Agora eu não sei se eu posso falar esse tipo de coisa aqui. A gente tem um PPP de alguns convênios, porque o convênio ele nos paga a contribuição previdenciária. Então, ele deveria fazer um PPP... Dos locais. Um PPP do que ele fatura, porque ele também não está no teu local de trabalho. Né? Esse médico ginecologista faturou parto, faturou cesárea, faturou isso, então ele deveria fazer um PPP assim. Muitos convênios eles não fazem um PPP assim, o PPP deles é X. Eu brinco que é o PPP X. Thaís, eu vou pegar o PPP dos convênios. Não adianta, porque eles não se responsabilizam por isso e fazem um PPP sem informação. Então, Thaís, mas eu estou aqui com o PPP, fui sozinha no INSS, entreguei. Você não falou que era para entregar o PPP? Está lá o PPP, Thaís. E agora? Poxa, você me falou uma coisa na palestra dentro do CRM, não é? Leia o PPP. Né? A gente pode, se essa instituição se não fizer um PPP adequado, né, correto, teria que ser pedido judicialmente. Olha, vocês têm que me dar um PPP, que eu trabalhei 5 anos nesse centro cirúrgico. Eles podem recusar a dar? Se você é autônoma, o hospital ele não tem obrigação. Tá? O convênio ele dá, certo? Mas não traz todas as informações. Se você é autônoma, o mais fácil é você contratar uma pessoa que faça um PPP adequado. Porque não adianta você entrar com uma ação que vai demorar 5 anos. O hospital, ele tem que aceitar que esse meu engenheiro, que eu contratei, vá lá naquele hospital e faça esse PPP? Mas daí você vai conversar com engenheiro por engenheiro. Né? Aí ele vai ver se ele precisa entrar no hospital, se autorizam ele entrar, né? Se uma declaração, às vezes, ele colhe essas informações com o hospital, vai e faz algumas investigações. Não tem muito essa vedação de entrar no hospital, não. Né? Tem que ter jogo de cintura, tem que explicar com jeitinho. Olha, na declaração não pode ter um vínculo trabalhista. Tranquilo. Tá? Só que leiam os documentos, isso é muito sério. Né, Thaís, eu peguei tua fichinha aqui de entrada em tudo, do jeito que você falou. Só que se o teu PPP não tem nada, ele não é um documento real. E a gente sempre tem que ir atrás da busca da verdade real. Né? É o que eu costumo dizer, é como a gente costuma agir. Quando você está em busca da verdade real, eu quero que o PPP diga o que eu faço na verdade. É isso que predomina. Né? Retroativo, uma coisa que eu fiz há 20 anos atrás por 5 anos. Tem que ser. Pode ser daquela época lá. Tem que ser. Se você não tem hoje esse documento, você vai ter que pegar esse documento da época. Né? Se você continua até hoje, tem lá a pátria, que agora não tenho mais a apresentação, o PPP tem o período da atividade. Então, ele geralmente é assim, de 80 até a atualidade. Sempre tive consultório. E daí ali ele vai descrever, fora do consultório, operava no hospital XY. Tá? Então, ele é um documento autônomo, ele é um como um todo. Quem tem a obrigação de dar PPP é empregador. Carteira de trabalho, você tem que exigir. Tá? E o PPP, Thaís veio errado, que você perguntou, né? Thaís veio errado. Vai lá conversar, faz um ofício, esse PPP não descreve a atividade que eu faço, porque eu fazia protocola, né? Só um minutinho, só para alternar com a web aqui. É um caso semelhante a uma pergunta que já foi feita na plateia, só para dar uma ajustadinha, que acho que não ficou claro. Então, tem um professor de medicina que trabalha há 40 anos numa autarquia federal, com 40 horas numa autarquia federal, com 54 anos de idade, 26 de contribuição nessa instituição. E também é médico de prefeitura, como servidor público municipal, 20 horas, com 4 anos nessa função. Qual é a previsão para aposentadoria? Pode-se usar os anos de professor federal e computá-los para se aposentar como médico, já que o salário do médico é maior? Fez uma salada. Eu achei difícil. Não, é muito tempo, tem que analisar isso com calma. Não vou responder essa pergunta, desculpa. Ele tem tanto tempo, contribuição, tem idade, daí tem
me manda no e-mail que eu respondo. Eu respondo daí com calma, está pequenininha a letra, eu não consigo nem ler aqui. Eu só vou ajustar aqui, que eu acho bem importante. Já cedemos a palavra para a plateia novamente. Esse módulo que a gente tem da preocupação do médico enquanto cidadão e enquanto pessoa, dicas do CRM, ele abriu a disponibilidade das aulas através de aplicativos no celular. É só puxar pelo CRM Paraná. Nós já temos 2 e-books, por enquanto só na plataforma Android, e acho que até 60 dias na Apple também. As aulas disponíveis são de segurança para médicos e como atender emergências em voo. E a palestra da doutora Thaísa também vai estar disponível em breve, além da integralidade da palestra na web na próxima semana. Tá? Obrigada, doutora. Assim, perguntas tão técnicas, eu vou pedir a gentileza, eu me coloco à disposição dos doutores. Né? Tem o meu e-mail pessoal, até não é o objetivo aqui, que nós viemos efetivamente com caráter de aula, mas eu me coloco à disposição porque eu não tenho nem condições de fazer todas as somatórias aqui na mão. Veja, quais são os requisitos para se aposentar no serviço público? 30 para a mulher, 35 para o homem. 10 de serviço público, 5 anos no cargo e idade. Certo? Fechou esses requisitos? Ok. Salário de professor e salário de médico. Tem que verificar qual daqueles requisitos que é o melhor, mas o professor de medicina, ele nada mais é do que um professor que mexe com agentes insalubres. Então, a aposentadoria para ele vai ter, como professor ou como médico, se ele souber fazer o pedido da maneira correta, vai ter os mesmos benefícios, porque ele é um professor da prática médica. Então, assim, essas questões mais específicas, Thaísa, conta o meu tempo, eu não consigo fazer aqui, não sou tão de flecha assim. Então, eu coloco o meu e-mail à disposição e, por favor, o WhatsApp, vocês fiquem à vontade, se for permitido pelo CRM, obviamente. Eu acho que a aula... Só um instantinho ali em cima, por gentileza. Primeiro o senhor, desculpa. Não, por favor. Não, já foi. Já foi? Essa certidão, quando você usa o tempo de um lugar ao outro, essa certidão, ela depois tem que ser enviada de volta? É só para o pessoal da web saber sua pergunta também, por gentileza. Essa certidão, quando você utiliza o tempo, por exemplo, de um órgão no outro, ou de um estatutário para o INSS, no caso o inverso, usei um tempo do INSS para o estatutário, para aposentar, e agora quando eu fui querer aposentar no INSS, disseram que foi usado todo o tempo, quando não foi. Tem que vir essa certidão de volta ou é suficiente aquela declaração? Na declaração ele diz, né? Quanto tempo que foi levado. Diz. Vou dar um exemplo para o doutor. Posso? O pai médico teve a aposentadoria dele com todo o tempo do Paraná Previdência, do INSS, que era concomitante, ele não tinha na aposentadoria dele. O INSS disse não. Eu sei, é comum. Eu só falo dele porque ele me autorizou, não posso trazer casos de outros. Autorização também. O que aconteceu? Entrou 80, 70, enfim, entrou, formou-se, trabalhava no consultório, trabalhava no Estado, no IP. Foi em 92, foi instituída a Lei de Servidores Públicos. Então, toda essa contribuição que era feita em carnê e no serviço público era num cofre só. A legislação, enquanto não tinha a Lei de Servidor Público, chamava isso de RJU, Regime Jurídico Único. Quando ele foi pedir aposentadoria, primeiro pediu foi pedir no INSS, 35 anos de carnê, trouxe os carnês para mim, Thaísa, leva lá para mim? Não. O INSS disse não. Eu levei, não foi não meu, né? O INSS disse não. Olhei e falei, como não? Aposentadoria do meu pai, eu consigo aposentadoria para todo mundo, né? De novo, vamos dar entrada de novo, expliquei tudo isso, não de novo. Daí estava perto, aposentou por idade. E aí nós entramos com uma ação judicial, desde o primeiro não do INSS, dizendo, esses 12 anos que ele pagou carnê, deve ser o seu caso, e pagou serviço público, pagou os dois, foram capturados do tempo dele,
queremos essa devolução. Essa devolução de tempo que dá direito à aposentadoria mais cheia, desde a primeira negativa. Ok. O que acontece? É usual o serviço público, enquanto não tinha essa lei, que o regime era só jogar, ou para o INSS, ou para o Estado ou para o município. E daí a gente separa. Isso é jurisprudência pacífica. Tá? Quanto a averbar CTC, o tempo que foi averbado especificamente vai estar na certidão que o órgão dá. E todo outro tempo pode ter acontecido isso no seu caso. Daí tem que entrar, e desde a primeira negativa, aí o judiciário é bem tranquilo, é só comprovar. Tá? Mas a certidão ela fica no INSS, e depois essa declaração doente ele informa. Você não tem que ir num lugar, pegar, devolver, não. Espero ter. Nós temos mais 4 minutos, vamos encerrar com essas 2 perguntas, daí, por favor. Eu achei interessante a respeito do estudante de medicina, né? Que no caso é um estagiário, mas, por exemplo, não seria o caso de cada estudante de medicina acabar contribuindo compulsoriamente, ou facultativo, parece que tem esse tipo, dois tipos de contribuição, desde o primeiro ano de medicina, e a partir de determinada idade ele pode se aposentar com um determinado tempo mais cedo. Então ele começa a contribuir de uma forma facultativa, e ele pode entrar hoje num regime especial, digamos assim, porque ele vai ter contato com pacientes também, e a partir do primeiro ano de medicina ele já começa a contar o ano de aposentadoria. Não seria uma solução razoável e boa para os profissionais futuros de saúde que ele vai ser? Agora não mais, né, doutora? Agora, com essa reforma da Previdência, talvez para atingir os 40 anos de contribuição, mas não esqueça que tem idade. Não adianta nada. Aí ele vai ter quantos anos? 45, 48 contribuído, né? Se voltarmos à lei anterior, e aí eu não sei, aí são vocês que têm que me dizer se no primeiro já há uma prática diária, né? Porque tem que ser esse contato quase que diário com o sangue humano, não pode ser uma vez por semana, né? É que agente biológico, se você pegar uma tese, às vezes um ato, né, ele é qualitativo, não é quantitativo, um ato pode gerar uma infecção, né? Então, a tese, doutor, ela tem lógica, mas não com a PEC. Não agora. Agora seria você pagar por um sistema que não vai. Thais, então, eu só queria me certificar de uma coisa. Essa conversão, né, de 1,2 para a mulher ou de 1,4 para o homem, se você tem 20 anos de contribuição para pegar a aposentadoria especial, dá para converter para pegar a aposentadoria especial ou só para aquela regra que junta os dois? Doutora, converte para qualquer tipo de aposentadoria, tá? A especial ela não precisa converter porque ela é tempo seco, tá? 25 de atividade, ponto. Você não pode ter 20 anos, daí pega 5 da conversão, não. Mas para você chegar nos 35, sim. Então, entendamos uma coisa. 25 anos tem que ser trabalhado para a aposentadoria especial. Eu não posso ter 20 anos e os 5 anos eu converter. Mas para eu chegar aos 30, no seu caso, que é mulher, eu posso converter e aí eu vou verificar, dependendo da minha idade, se vale a pena eu ter um fator previdenciário ou se não vale e se eu me encaixo nos pontos. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, não, fator previdenciário eu não quero. Mas dependendo, o fator é bom. Tá, e se é aprovada a reforma da Previdência, ela entra em vigor a partir de quando? No dia seguinte. Tem que ver, né, se não vai ser colocado um prazo, mas não tem vacatio legis, né? Ela é já para o dia posterior, tem as regras de transição, mas não, talvez tenha 90 dias, mas não me recordo de ter visto isso. Todas as análises que a gente fez, ela já é efetiva para o próximo. Tá? Pode ser que eles implantem ali. Bem difícil. Então, na verdade, quem pediu, né? Porque já está... E lembre-se que com a PEC não há mais conversão de tempo. Você converte, por exemplo, hoje, 8/8/2019. Amanhã é aprovada a reforma da Previdência, obviamente que não vai ser, porque tem, né? É só por datas, você vai converter o teu tempo até 8/8/2019. Dia seguinte, não. Acabou. Bem, eu vou
Agradecer a todos, nosso tempo está no final. Agradeço a dedicação de vocês de estender um pouco mais o dia de trabalho para prestigiar a palestra da doutora Thaísa. É uma honra tê-los aqui. Agradeço também muito a web, que nos contemplou com várias contribuições. Reforço que vai estar disponível no aplicativo, já em Android, a aula da doutora Thaísa, também na web, em breve na Apple também. Dia 11 de setembro, estão todos convidados, frente ao primeiro caso de sarampo no Paraná, e já antevendo essa epidemia que tem assolado o nosso país, o tema vai ser sarampo, tá? E vamos ter contribuição do SESA e da Anvisa junto a nós. Todos convidados, agradecemos muito, boa noite. Obrigada.